Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos fazer o telhado e a anotação do porte bebê do estábulo de ordenha. Vinheta. Muito bem, então vamos retornar lá para o projeto em AutoCAD. Vamos dar um zoom aqui no corte bebê. Antes de começar, eu vou fazer uma pequena correção aqui nessa contenção de bovinos. Eu vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, entre para o modo aparar direto. Eu vou aparar essa linha de esquadria que ficou aqui na frente da contenção de bovino. Basta clicar sobre ela, entre para finalizar o comando aparar. Eu vou incluir nesse vídeo o desenho das torneiras. Então, para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hidráulica geral. Vamos diminuir o zoom. Vou recolocar aqui a minha linha de referência. Comando linha, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. Vou descer em cima do rastreador de objetos vertical. Pouso o cursor aqui nessa quina. A hora que a ferramenta Snap Extremidade acender, caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Este é o momento de clicar. Clico. Entre para finalizar o comando linha. Vamos diminuir o zoom. Comando mover, cursor na área de desenho. Seleciona todo o corte bebê. Entre para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. E eu vou colar na extremidade oposta da linha. Vamos diminuir um pouco o zoom. Comando rotacionar, cursor na área de desenho, seleciona todo o corte bebê, entre para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui da calçada, e aí eu vou dar uma rotação de 90 graus. Enter, vamos diminuir o zoom, vamos localizar aqui as torneiras, começar pela torneira do corredor de saída, vou expandir e bom desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. E aí eu vou marcar o limite da torneira no corredor de saída. Clico. Vamos diminuir o zoom. Vou marcar a torneira que eu tenho aqui nessa mureta, pegar exatamente no centro, e a torneira que eu tenho aqui dentro do fosso. Entre para finalizar o comando linha de construção, vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para o corte BB. Comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu vou pegar aqui desse ponto até esse outro ponto. Aqui embaixo, eu vou pegar aqui desse ponto até esse outro ponto. Enter. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, essas linhas que eu tenho aqui à direita e as linhas que eu tenho à esquerda. Entre para finalizar o comando aparar, vamos diminuir o zoom, reposicionar o desenho. Comando rotacionar, cursor na área de desenho, seleciona o corte BB, entre para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa quina aqui de calçada, clico e eu vou dar uma rotação de 270 graus. Enter. Vamos diminuir o zoom, comando mover, cursor na área de desenho, seleciona todo o corte BB, entre para finalizar a seleção, ponto base vai ser a quina da calçada, e aí eu vou clicar aqui na quina dessa linha. Vamos diminuir o zoom, vamos lá para o corte AA, aumentar o zoom, vou expandir a Rebond desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Eu vou marcar aqui a torneira do fosso, vou clicar aqui nesse ponto, e vou marcar a torneira que eu tenho aqui nessa mureta. Vou marcar aqui nesse ponto. Entre para finalizar o comando linha de construção, vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para o corte BB, eu vou lá na Ribbon Bloco, botão inserir, vou escolher a opção blocos de outros desenhos, eu já estou com um bloco aqui chamado torneira vista frontal, vou clicar sobre ele, cursor na área de desenho, vou colar ele aqui nesse ponto. Posso fechar essa caixa de diálogo, clico, vamos dar um zoom, comando copiar, cursor na área de desenho, vou copiar o bloco, entre para finalizar a seleção, ponto base vai ser o centro do bloco, e eu vou colar essa torneira aqui em cima. Entre para finalizar o comando copiar, vamos diminuir o zoom, vamos dar uma ida lá no corte AA, vou lá no comando copiar novamente, cursor na área de desenho. Vou selecionar esse bloco que eu tenho aqui, entre para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade, eu vou colar exatamente aqui no corte BB, no corredor de saída, próximo a essa parede que eu tenho aqui em alvenaria em vista. Clico, entre para finalizar o comando copiar, posso apagar as minhas guias. Delete, vou dar um zoom aqui nessa torneira, essa torneira na verdade ela está na frente dessa cerca, então eu preciso ir lá no comando aparar, cursor na área de desenho, entre para o modo aparar direto e eu vou aparar essa linha aqui. Entre para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom,
Vamos lá fazer o telhado. Lembrar que no setor de apoio o telhado está em cima da laje e aqui na sala de ordenha o telhado está em cima da viga aérea. E essa laje ela está a 10 centímetros acima da viga aérea. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, vou informar essa distância, 0.1. Enter. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada cobertura. Comando linha, cursor na área de desenho, vou clicar aqui no meio dessa aresta, clico, afasto o cursor, a partir desse ponto, arroba, eu vou subir 1,19 m, que é exatamente a altura da cumieira que foi calculado lá no memorial. Então, 1,19, sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter, vou clicar aqui nessa extremidade, Enter 2 vezes, clico aqui nessa cumieira e clico aqui na extremidade. Enter para finalizar o comando linha. Posso apagar as duas linhas auxiliares que eu tenho aqui, delete. E eu agora vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo, raio vai ser 0, enter. Setinha para baixo novamente, opção múltiplo. Eu vou fazer a concordância entre essa extremidade da esquerda e essa linha de referência, a extremidade da direita e essa linha de referência. Enter para finalizar o comando concordância. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, vou informar a espessura do telhado, que é de 5 centímetros, 0,05. Enter, clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando concordância novamente, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção múltiplo. Vamos fazer a concordância aqui na cumieira, vou clicar aqui nessa extremidade e na outra, vamos diminuir o zoom. Vamos lá na extremidade da esquerda, vou fazer a concordância entre essa linha e essa outra linha aqui. E vou repetir o mesmo procedimento na extremidade da direita. Vou fazer a concordância entre essa extremidade e essa outra extremidade que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando concordância. Eu vou conferir se o telhado está alinhado por meio de linhas de construção. Então, para isso, eu vou expandir ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Vou lá no corte AA e eu vou marcar o início do telhado e o final. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos retornar lá no corte BB. Aparentemente está tudo certo. Posso apagar as linhas de construção. O telhado, obviamente, não vai ficar aqui flutuando, né? Eu tenho uma espécie de frechal de madeira que vai suportar esse telhado. Para desenhar esse frechal, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada Ashura Madeira. Vou lá no comando retângulo, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse ponto. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 0,15 metros no X, 0,1 metros no Y. Enter. Vou lá no comando Ashura, vou escolher o padrão de Ashura Ghost Wood, o ângulo vai ser de 90 graus e a escala vai ser de 0,01. Enter. Cursor na área de desenho, vou ashurar exatamente o frechal. Enter para finalizar o comando Ashura. Comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona o retângulo mais a Ashura, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade aqui, clico, e eu vou colar na extremidade oposta. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou iniciar o processo de cotagem. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada cotas. Em seguida eu vou expandir ribbon anotação, eu vou conferir se eu estou no modelo de cota executiva 1:50. ESC, vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando cota linear, cursor na área de desenho. Primeiro ponto de cotagem vai ser essa extremidade, segundo ponto de cotagem vai ser aqui na calçada. Vou dar um pequeno afastamento, vou lá no menu cota continuar, cursor na área de desenho, e eu vou pegar exatamente a espessura da calçada. Clico, Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta cota continuar. Vamos reposicionar o desenho, colocar aqui nessa posição, vou lá na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou pegar a altura da contenção de bovinos, para isso eu vou pousar o cursor aqui nessa quina, caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal, clico, pouso o cursor aqui nessa quina, caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto, vou dar um pequeno afastamento. Ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho, vou pegar a altura do bebedouro, então pouso o cursor aqui nessa extremidade, caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Clico,
E eu vou pegar a altura da contenção de bovinos. Então, vou pousar o cursor aqui nessa extremidade, caminho para a esquerda, em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto, Enter 2 vezes para finalizar a ferramenta de cota continuar. Comando cota linear, cursor na área de desenho. Pouso o cursor aqui nessa extremidade, caminho para a esquerda, pouso o cursor aqui nessa extremidade, caminha para a esquerda. A minha contenção de bovinos tem 70 centímetros de altura. Ferramenta de cota linear novamente, cursor na área de desenho. Vou pousar o cursor aqui nessa extremidade, caminha para a esquerda. Pouso o cursor aqui na extremidade da contenção de bovinos, caminha para a esquerda, caminha para a esquerda novamente. Vou deixar essa cota de 1 metro aqui nessa posição. Vamos reposicionar o desenho. Eu vou pegar a altura dessa mureta. Para isso, eu vou lá na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Vou dar um pequeno afastamento, clico na cota de 1,50 m, clica no grip, joga para a esquerda. ESC. Para fazer a cotagem dessa torneira, é interessante eu marcar aqui o nível do piso. Então, para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em projeção. Comando linha, cursor na área de desenho, eu vou desenhar a projeção do piso que está passando por trás dessa pequena mureta. Então, vou pousar o cursor aqui nessa extremidade, caminho para a esquerda, em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. Entre para finalizar o comando linha, posso retornar lá no menu de camadas e ativar a camada cotas. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto. Vou clicar aqui nesse ponto, vamos dar um pequeno afastamento, vou deixar aqui nessa posição. Clica na cota de 1 metro, clica no grip, joga para a esquerda. ESC, vamos diminuir o zoom. Ferramenta de cota continuar, cursor na área de desenho. Está continuando na extremidade de baixo, vou pressionar Enter e vou continuar a extremidade de cima. Clico, eu vou clicar aqui no meio dessa aresta e vou subindo. Vou pegar aqui até a altura da viga, a espessura da viga aérea e vou pegar aqui a altura da cumeira. Entre 2 vezes para finalizar o comando de cota continuar. Vou dar um zoom aqui nessa cota de 1,20, clico nela, clica no grip de texto e eu vou deixar aqui nessa posição. ESC, clica na cota de 0,20 novamente, clica no grip, joga para a direita, clica no grip, joga para a direita. ESC, clica na cota de cima, clica no grip, joga para a direita. ESC, clica na cota de baixo, clica no grip, joga para a direita. ESC, vamos diminuir o zoom, vamos clicar aqui na cota de 1,30, clica no grip, joga para a direita. ESC, clica na cota de 0,50, clica no grip, joga para a direita. ESC, vamos diminuir o zoom, vamos vir aqui para a região do fosso, novamente ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou pegar aqui no centro da torneira, vou clicar aqui nessa extremidade, e vou dar um pequeno afastamento. Vou deixar aqui nessa posição. Clica na cota de 0,80, clica no grip, clica para a esquerda. ESC, vamos aumentar um pouco o zoom. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, nessa outra extremidade, e vou dar um pequeno afastamento. Clica na cota de 0,18, clica no grip, joga para a direita. ESC, ferramenta de cota linear novamente, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no meio do degrau, clica aqui nesse ponto, vou dar um pequeno afastamento e vou deixar alinhado com o meio do degrau. Vou repetir o mesmo procedimento, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Clica no meio do degrau, clica nessa extremidade, dá um pequeno afastamento, vou deixar alinhado aqui com o meio do degrau. E assim sucessivamente. Clica na cota de 0,18, clica no grip, joga para a direita. ESC, ferramenta de cota linear novamente, cursor na área de desenho, clica no meio do degrau, clica aqui nessa extremidade, vamos dar um pequeno afastamento, vamos deixar alinhado aqui com o meio, cursor para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Clico, clica na cota de 0,10, clica no grip, joga para a direita. ESC, vamos diminuir o zoom, vou fazer a cotagem aqui da valeta coletora, para isso eu vou expandir as ferramentas de cota e vou selecionar a ferramenta de diâmetro. Cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse arco e eu vou colocar essa cota de 0,10 nessa posição aqui. Vamos diminuir o zoom,
Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar essa cota, entre para finalizar a seleção e aí eu vou espelhar para o outro lado. O primeiro ponto de espelhamento vai ser o centro dessa aresta, basta clicar aqui e seguir em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. Excluir objetos de origem? Não. Vamos diminuir o zoom, vou fazer a cotagem desse bebedouro e da torneira. Para isso é importante informar o nível do piso que eu tenho aqui perto do pé dilúvio. Então vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em projeção. Comando linha, cursor na área de desenho, vou pousar o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto, Ctrl botão direito do mouse, opção perpendicular, e eu vou clicar aqui nesse ponto. Entre para finalizar o comando linha. Essa linha representa exatamente o nível do piso do corredor de saída. Vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada cotas, vou lá na ferramenta de cotagem e vou acionar a ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e aí vou clicar aqui nesse ponto. O bebedouro está a 75 centímetros de altura em relação ao nível do piso. Vou deixar essa cota aqui nessa posição. Clica na cota de 0,75, clica no grip, joga para a esquerda. ESC, ferramenta de cota linear novamente, cursor na área de desenho. Vou pousar o cursor aqui no meio da torneira. A hora que a ferramenta ou snap meio acender, caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto, clico aqui nesse ponto e eu vou dar um pequeno afastamento. Vou deixar essa cota nessa posição. Clica na cota de 1,05, clica no grip, joga para a direita. ESC, vamos diminuir o zoom, vamos fazer a cotagem aqui dessa valeta coletora. Então vou lá nas ferramentas de cota e vou chamar a ferramenta de diâmetro. Cursor na área de desenho, vou selecionar esse arco, vai aparecer uma cota de 0,20 que eu vou deixar aqui nessa posição. Ferramenta de cota linear novamente, cursor na área de desenho, vou pegar o tamanho desse mural. Então vou dar um clique aqui nesse ponto e um clique aqui nesse outro ponto e aí vou dar um pequeno afastamento. Clica na cota de 1,60 m, clica no grip, joga para a direita. ESC, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pouso o cursor aqui nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, caminha para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. E aí vou dar um pequeno afastamento. Clica na cota de 1,50 m, clica no grip, joga para a direita. ESC. Bom, não tem como eu inserir os símbolos de nível em função do espaço que eu tenho aqui. Então eu vou utilizar as ferramentas de cota e pegar as espessuras dos pisos. Então vou lá na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, vamos dar um zoom aqui nessa região, vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Vou deixar essa cota alinhada exatamente com o meio dessa aresta. Vamos aqui para o pé dilúvio, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, clica nesse ponto, clica no ponto de baixo, deixa alinhado com o meio. Vamos continuar. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, clica no ponto de baixo, deixa alinhado com o meio. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, clica nesse outro ponto, deixa alinhado com o meio da aresta. E por último, aqui na calçada, ferramenta de cota linear, clica aqui nesse ponto, no ponto de baixo, deixa alinhado com o meio. Vamos diminuir o zoom, vamos aqui para a região do fosso, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, pouso o cursor nessa extremidade, a hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, caminha para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto, dar um pequeno afastamento. Ferramenta de cota linear novamente, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, nesse outro ponto, e dar um pequeno afastamento. Vou deixar a cota de 0,85 nessa posição. Clica na cota de 0,85, clica no grip, joga para a direita. ESC. Eu preciso informar a profundidade do pé dilúvio, então vou clicar aqui na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, vou clicar aqui nesse outro ponto, vou dar um pequeno afastamento. Clico na cota de 0,20, pouso o cursor no grip de texto, escolho a opção mover somente texto. Eu vou deixar essa cota de 0,20 aqui nessa posição. ESC, clica na cota de 0,20, clica no grip, joga para a direita, clica no grip, joga para a direita.
ESC. Vou pegar aqui a altura dessa borda do pé dilúvio. Então, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto, vou clicar aqui nesse outro ponto e vou dar um pequeno afastamento. Clica na cota de 0.05, clica no grip, joga para a direita, pousa o cursor no grip de texto, escolhe a opção mover com linha de chamada. E eu vou dar um pequeno afastamento nessa cota, vou deixar ela aqui nessa posição. ESC, vamos diminuir o zoom. Eu agora vou entrar com os rótulos. Para isso eu já vou deixar ativada a camada texto geral. Vou lá no corte AA, vou copiar o texto que eu tenho aqui junto com essa linha de chamada, clico, entra para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa extremidade. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para o corte BB, vou pousar o cursor aqui nessa extremidade e caminhar um pouquinho para a esquerda. Vou deixar colado aqui nessa posição. A mesma coisa aqui, vou deixar esse texto colado aqui no meio dessa porteira e no meio dessa outra porteira. Entre para finalizar o comando copiar, vou dar um duplo clique aqui nesse texto. No lugar de porteira de entrada, aqui na verdade é a porteira de saída. Clico, a mesma coisa aqui do outro lado, vou dar um duplo clique nesse texto. No lugar de porteira de entrada, é na verdade a porteira de saída. Clico, vou chamar o comando linha de chamada, cursor na área de desenho, vamos dar um zoom aqui no bebedouro, vou pousar o cursor aqui no meio do bebedouro, caminho para a esquerda, em cima do rastreador de objetos horizontal, vou clicar aqui nesse ponto, vou dar um pequeno afastamento e vou digitar o texto bebedouro. Clico do lado de fora, vamos diminuir o zoom, ferramenta linha de chamada novamente, cursor na área de desenho. Vou pousar o cursor aqui no meio dessa aresta, caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto, vou dar um pequeno afastamento e vou digitar o texto comedouro. Clico, vamos fazer um pequeno ajuste aqui na posição. ESC, novamente comando linha de chamada, cursor na área de desenho. Vou pousar o cursor aqui no meio da contenção de bovinos. A hora que a ferramenta Snap Mesh acender, caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto, vou dar um pequeno afastamento e vou digitar o texto contenção. Clico do lado de fora. Vamos diminuir o zoom, vamos vir aqui para o telhado, ferramenta linha de chamada, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no meio do fechal, vou dar um pequeno afastamento e vou digitar o texto fechal. Clico, vamos diminuir um pouco o zoom, vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Vou selecionar esses textos que eu tenho aqui. Entre para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio dessa aresta. Clico. E aí basta subir em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. Excluir o objeto de origem? Não. Vamos diminuir o zoom e verificar se foi feito o espelhamento correto. Está tudo certo. Vou fazer só uma correção aqui. No lugar de porteira de saída, aqui na verdade é uma porta de entrada. Clico do lado de fora, vamos diminuir um pouco o zoom. Eu vou lá na ferramenta texto, linha única, cursor na área de desenho. Vou aqui na região do fosso, vou clicar aqui nesse ponto. O ângulo vai ser 0 e eu vou digitar o texto fosso. Vamos diminuir o zoom, vamos vir aqui para o pé dilúvio. Vou clicar aqui nessa posição. E vou digitar o texto pé dilúvio. Entre duas vezes para finalizar o comando texto linha única. Vamos fazer o alinhamento desse texto. Comando mover, cursor na área de desenho, selecione o texto, entre para finalizar a seleção. Ponto base vai ser aproximadamente o meio desse texto, vai ser nesse ponto aqui. Clico. Ferramenta MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa extremidade. Segundo ponto do meio vai ser a extremidade oposta. Vamos diminuir o zoom. Posso já apagar a minha linha de referência. Seleciono e pressiono Delete. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho e vou copiar a legenda do corte AA. Seleciono o objeto, entre para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa extremidade aqui. Clico. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para o corte BB e eu vou deixar aqui nessa posição. Entre para finalizar o comando copiar, duplo clique no bloco, no lugar de planta 02 é a planta 03 e no lugar de corte AA é o corte BB. Ok? Vamos diminuir o zoom,
eu vou expandir as ferramentas de zoom e escolher a opção janela de zoom, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. Muito bem, com isso nós finalizamos o corte BB do estábulo de ordenha. No próximo vídeo, iremos começar o corte CC. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!